Olá a todos, vamos continuar com o nosso mini curso Algo de Ritmo no Seixmat. Eu sou o professor Alonso e vamos continuar com essa parte, a segunda parte da teoria dos números. Aqui nós vamos apresentar um outro comando bastante interessante, que é o comando sigma nk, que nos dá a soma das késsimas potências dos divisores de n. Então vamos lembrar aqui, por exemplo, esse comando aqui, nós obtemos os divisores de 18, uma lista deles, e sigma 18 zero vai nos dar a soma das potências dos divisores elevados a zero. Como esses números elevados a zero dá 1, então vai dar o número de divisores. Sigma 18,1 vai dar a soma dos divisores e sigma 18,2 a soma do quadrado de cada um dos divisores. Tá? Interessante essa função para observarmos várias propriedades que existem em teoria dos números. Bom, um outro conceito que se pode trabalhar no Seixmat é o conceito de congruência. Então, nós lembramos, nós dissemos que A é congruente a B módulo N, onde A e B e N são inteiros, N diferente de zero, se A e B deixam no mesmo resto quando divididos por N. Tá? É equivalente a dizer que N divide a diferença entre A e B. Dizer N divide A menos B. Dessa forma, nós temos, por exemplo, que 17 é congruente a 2 módulo 5, pois 5 divide a 17 menos 2. Ok? O comando para vermos essas congruências é o comando mod. Tá? E aqui alguns exemplos, por exemplo, o módulo, o resto módulo, ou o resto de 17 módulo 5 é 2. É dizer, 17 é congruente a 2 módulo 5, de 329, o módulo de 329 ou 329 módulo 7, o resto é 0. Ok? Bom, aqui nós vamos ver um teorema bastante importante na teoria dos números e nós vamos mostrar ele para alguns casos, para alguns valores, ok? Que é o famoso pequeno teorema de Fermat. Ele diz, dado um primo P e um inteiro A, tal que seja A coprimo com P, então A elevado à potência P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P. Ok? Esse pequeno teorema de Fermat, nós vamos usar o Seix para verificar esse teorema para os valores para o primo P igual a 11 e para os valores de A entre 0 e 10. Tá? Vamos a construir um loop que verifique a validade desse teorema. Então, vamos tomar A como sendo um elemento dos inteiros módulo 11, ok? E vamos aqui calcular, tá? A primeira chave vai mostrar o elemento A e a segunda chave vai nos mostrar A elevado à potência 10. Como P é 11, então P menos 1 seria 10 e essas potências para verificar o teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat, teria que dar todas 1, claro, quando A for no nulo, não? No caso de 0 vai dar 0, o resto de 1 a 10, vamos ver que o resto vai ser 1. Ok? Bom, uma outra forma de fazermos as operações módulo N é trabalhando no anel dos inteiros módulo N. Então, se nós tivermos aqui, vamos chamar de R, os inteiros módulo 28. Se eu tomo A como o 15, pertencendo a esses inteiros, então, e calculo a potência A elevado a 2021, vai me dar 15. Tá? Então, o resto de A elevado a 2021, módulo 28, seria 15. Isso tomando os elementos como o anel dos inteiros, módulo 28. Ok? Da mesma forma, nós podemos calcular 15 elevado a 2021, módulo 28. É uma outra forma de calcularmos isso que nós fizemos aqui em cima. Tá? Bom, se eu chamar de S
o anel dos inteiros módulo 28, então vamos obter que, usando esse comando, ou o primeiro comando, esses dois anéis são iguais, não? Por isso que nos está dando true. Ok. Eu posso fazer também o quociente olhando os inteiros. Lembre que temos que colocar ele entre parênteses para que o 6 ele veja o 2 como um elemento dos inteiros módulo 28. Então, 2 dividido por 3, ou 2 vezes o inverso de 3, daria 10. Tá? E aqui, o inverso de 3 módulo 2021. Bom? Ok, aqui nós também olhando como os inteiros, nós temos a tabela dos inteiros módulo 15 com a soma, então a soma dos inteiros módulo 15, e também temos a tabela com a multiplicação. Então 7 vezes 8, 72, módulo 28, módulo 15 vai dar 11. Ok? Bom, aqui temos todos os restos aqui, módulo 11, usando a tabela da multiplicação. Ok? Bom, um outro conceito, ou teorema importante na teoria dos números, é o famoso teorema chinês dos restos. Tá? Que o comando para usar ele é o comando CRT no SESMAT, e ele é usado para resolver um sistema de congruências. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos aqui várias congruências e quisermos saber o valor de x, a solução que satisfaz esse sistema de congruências, esse sistema x congruente a 17, módulo 23, x congruente a 91, módulo 111, x congruente a 40, módulo 57. O que a gente faz é vai escrever o CRT de 17, vamos escrever aqui todos. Primeiro escrevemos os valores que nós queremos, 17, 91 e 40, e depois escrevemos os módulos, 23, 111 e 57. Nessa ordem, levando em conta a ordem, e ele vai nos retornar o resultado que satisfaz as três congruências, ok? Bom, e algumas outras funções que também podem ser usadas e implementadas no SES para estudar vários outros conceitos em teoria dos números. Nós temos, por exemplo, a combinação de 5 e 3. Vamos escrever o binomial de 5 e 3, que é 5 combinado com 3, seria definido como 5 fatorial dividido por 3 fatorial sobre 5 menos 2, 5 menos 3 fatorial, que seria 2 fatorial, ok? Então a gente escreve binomial de 5 com 3. Aqui nós queremos escrever, por exemplo, o número 5, aqui esse comando for square 5, queremos escrever o número 5 como soma de 4 quadrados, ok? Então, que seria escrever o n, nesse caso 5, como a quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado, e a resposta seria esse vetor aqui, 0, 0, 1, 2, não? Que seria 0, 0, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, que daria 5. Eu posso, em vez de colocar 4, que seria 4, eu posso colocar 3 ou 2, ok? Para esse mesmo, para esse problema, mudar em vez de soma de 4, de 3 ou de 2 inteiros ao quadrado. Eu posso também calcular o maior inteiro, o inteiro que é o menor inteiro, que é maior ou igual a esse número n aqui, como integer scale ou integer floor,
que seria o maior inteiro menor ou igual ao número que nós colocarmos aqui. Então, o menor inteiro maior ou igual a 5.3 é 6, e o maior inteiro menor ou igual a 5.3 seria 5, ok? Bom, outra função aqui que é implementada no 6 é erro de partições. Por exemplo, se eu quero escrever todas as partições do número 4, eu posso escrever como o 4 como somas, assim, ele pode ser 4 somente, ou pode ser 3 e 1, ou pode ser 2 e 2, 2 mais 2, ou 2 mais 1 mais 1, ou 1 mais 1 mais 1 mais 1. E eu coloco liste-me todas as partições, ok? Do número 4, 5, aqui do número n, que a gente for dar, tá? Dependendo dos problemas que estiver se estudando, é uma outra função que nos ajudaria a observar várias aplicações. Bom? E aqui, para finalizar, eu vou comentar alguns conceitos de corpos finitos. Bom, para cada primo P e para cada inteiro N, nós temos que existe um único corpo finito, FPAN, a menos de isomorfismos, de ordem PAN. Diz que tem PAN elementos. Tá? Em 6, esse corpo ele é denotado como GF, de PAN. Ok? E o conjunto dos elementos não nulos nesse corpo finito forma um grupo cíclico com a multiplicação. Tá? É claro, é corpo, então nesse conjunto tem duas operações, a operação de soma e a operação de multiplicação. Esse conjunto com a soma ele é um grupo abeliano, e esse conjunto, tirando o zero com a multiplicação, ele também seria um grupo abeliano. Ok? Então, como ele tem e satisfaz todas essas propriedades, então ele é um corpo, em particular um corpo finito. Então, eu posso dizer várias formas de nós escrevermos o corpo finito de 5 elementos. Eu posso escrever como Final Few ou como GF5. Os dois, tanto esse K ou F, os dois são iguais, não? É verdade que esses dois corpos são iguais. Quando eu escrevo GF de 9 e, entre aspas aqui, eu escrevo o elemento A, quer dizer que eu vou tomar A como sendo o elemento que gera todo o GF9. Todo esse grupo, não? Olhando ele como grupo multiplicativo, tirando o zero, não? Então, nós vamos calcular aqui um for, onde vai me dar todos os elementos que estão aí em GF9, usando esse valor de A. Não? Para os elementos I e X enumerados nessa lista, tá? Eu vou pedir que esse programa me exiba na primeira chave o elemento I, na segunda chave o elemento X. Então, observe que o I é como se fosse um contador aqui. O I está enumerando os elementos de 0 a 8, então eu tenho o 0. Nessa lista, nele eu tenho o A mais 1, o 2A mais 1, o 2, o 2A mais 2, o A mais 2 e o 1. Lembre que estamos em GF9 e de ser o Z3, nós podemos ver o C3 contido nesse corpo, tá? Então, dessa forma, nós enumeramos todos os elementos desse grupo, desse corpo finito, de F9, tá? E A é o gerador do grupo cíclico do F9 tirando zero. Ok? E alguns outros exemplos que são usados para construir
relacionados a esse corpo finito. Então, qual que é o corpo base que eu tinha comentado desse L aí, do GF9? É justamente o corpo finito de 3 elementos. Eu disse esse corpo tem característica 3. Agora, pergunta, esse L é um corpo? Sim, ele é corpo. Eu posso construir também o corpo finito, que é o próximo primo depois de 150. E pergunto, ele é corpo? Dizer, ok, verdade, true. Tá? Ou posso construir o corpo finito, lembre que é um primo elevado a uma potência, 3 elevado a 7, e coloco como sendo W gerador do grupo cíclico. E pergunta, é corpo? Sim, ele é corpo também. Ok? Outra forma, como posso escrever o gerador, o GF9 com o gerador A, então seria K ponto entre esses símbolos aqui de menor e maior, o A, o elemento A, e esse elemento A seria o gerador, não? Aqui eu posso perguntar, bom, de onde que está esse elemento A? O elemento A está no corpo finito de tamanho 3 ao quadrado, tá? Na hora, para quem já viu um pouco mais de corpos finitos, eu posso também perguntar qual que é o polinômio característico de A, desse gerador nesse corpo, na variável y. Então, esse seria o char poly aqui, que vai me dar o polinômio. Isso aqui vai ser um polinômio na variável y, irredutível sobre o corpo base, que é o F3. Ok? Eu posso também dar aqui, escrever o meu corpo como sendo o F, um gerador do elemento B, tá? O GF9, módulo 1, 1, 2. E perguntar, quem que é esse F? F é o corpo finito na variável B de tamanho 3 ao quadrado. Bom, mas quem que é esse 1, 1, 2? Tá? Esse 1, 1, 2, ele está me dando, na verdade, qual que é o polinômio característico que eu quero que ele use. Qual que são os coeficientes do polinômio característico que use. Que aqui eu pedi o que foi construído diretamente pelo 6. Mas eu posso escolher o meu polinômio característico, polinômio irredutível, e construir a partir dele o meu corpo finito. Então, se eu defino aqui, por exemplo, a variável x e escrevo também agora o meu corpo gerado pelo B, o GF9, e agora o módulo eu posso dar também o módulo, qual polinômio? Vou usar o polinômio x² mais x mais 2. Dar aqui esse polinômio é a mesma coisa que se eu dou simplesmente os coeficientes. Ok? E quem que é o F? O F é o corpo finito, usando B como o gerador de tamanho 3 ao quadrado. Ok? Essas são algumas das aplicações de corpos finitos que podem ser usados em Sage. Tem muito mais no site, que vocês também podem consultar ou em um futuro segundo mini curso. Ok? Agradeço a sua atenção.